E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Hugo Furtado e estou mais uma vez aqui no canal do Papo de Cinema para uma crítica em vídeo. E dessa vez a gente vai falar de um projeto que está chegando aos cinemas em breve, A Lenda de Outi. Bom, esse projeto ele possui selo da A24, né, que a gente já sabe que já faz um tempo que tudo que é lançado a partir desse selo da distribuidora acaba ganhando, parece que uma camada adicional. Parece que não importa a trama, se é terror, se é comédia, o que for, se tiver o selo A24 no início do filme, todo mundo pode esperar algo diferente, algo disruptivo. Isso às vezes realmente se confirma, mas outras não. Primeiro a gente precisa fazer uma breve contextualização. Nos anos 80, com a chegada do ET, o extraterrestre, em 1982, né? Sucesso absoluto, cultura pop, tomou de arrasto um monte de gente. Até hoje o ET é visto como um dos maiores símbolos, né, da cultura norte-americana e também de Hollywood, e também teve seus filhos, digamos assim. A partir daí várias outras empresas, vários outros cineastas quiseram explorar, né, essa relação criança, né, uma relação de alguém que está em amadurecimento, de alguém que está sofrendo talvez um bullying, que está entendendo como as coisas funcionam no mundo, e encontrar um serzinho, né, encontrar uma criatura que dialoga completamente diferente dela, e as duas em comum também estão amadurecendo. Isso acontece com o ET, acontece com os Gremlins, que foram lançados 2 anos depois do ET. Nos anos 90 a gente tem filme como Pequenos Guerreiros, aquele dos brinquedos que falam, e vários outros. Curiosamente, o diretor do filme, o Isaiah Saxon, nasceu nos anos 80, ou seja, ele era criança nessa época. Hoje ele tem 42 anos. Não é à toa que o filme bebe muito dessa fonte. Na história, a gente tem a pequena Yuri, que, diferente desses outros filmes que eu citei, não vive num mundo muito convencional. Ela vive numa região montanhosa do leste europeu, mas mesmo que esse filme possua cara, né, do mundo contemporâneo, que ela existe, habita no universo em que nós habitamos também, tem algumas idas e vindas no onírico que mostram que não é bem o mundo que a gente está vivendo. As cores denotam isso, o jeito das pessoas falarem, as roupas, comportamentos mostram que talvez seja a nossa realidade, mas um pouco ficcionalizada e fantasiosa. E nessa a gente tem um animal fantasioso que se chama Outi. É basicamente uma espécie de animal, porque tem vários, tem adulto, tem jovenzinho, tem bebezinho, né? Que vai ser o que a personagem da Yuri, interpretada pela Helena Zengel, vai encontrar. Ela é criada numa família, e o pai dela é interpretado pelo Willem Dafoe, para temer esse tipo de criatura. Ele pensa que eles são os piores predadores possíveis e que ela tem que manter distância deles, porque eles estão sempre prontos para atacar. E como ela é uma menina super rebelde, uma menina que não se encaixa direito nos padrões, ela desde o início mostra uma certa dificuldade em acreditar nesse discurso do pai. E ele já no início do filme se quebra quando ela resgata, né, um desses filhotes Outi e leva para casa para cuidar dele, já que ele está com a perna ferida. E aí eles vão criando uma certa relação. E diferente desses outros animaizinhos como o ET ou como o Gremlins, esse Outi, ele parece que tem uma forma mais agressiva de se comunicar, embora seja agressiva para os padrões humanos, não para eles. Eles têm essa forma mais agressiva, esse modo de gritar, né, tão característico, que vai ser gritado várias vezes no filme, e a gente pode achar que talvez seja um mecanismo de defesa, mas na verdade é só uma linguagem mais distinta. E ela, né, dentro dessa rebeldia dela, porque ela também se acha um pouco monstruosa, né, por não se encaixar em alguns padrões, ela vai criando laços com ele. Ele gosta dela e ele gosta dele, e as coisas vão funcionando ali, ao ponto de, inclusive, ela conseguir aprender a linguagem do pequeno Outi. E para além de tudo que eu falei dos anos 80, de beber dessa fonte, de como esse filme dirigido pelo Isaiah Saxon, que é dessa época, se comunica muito com esses filmes dos anos 80, aquelas aventuras dos anos 90, sabe? Super Sessão da Tarde. Para além disso, é difícil encontrar mais do que a jornada, porque a grande história parece realmente estar no trailer. A Yuri precisa pegar esse filhotinho e levar para a família dele. E não é muito mais do que isso. A gente tem realmente grandes sonoridades tribais, um visual muito bonito, e que o filme parece realmente ter sido filmado em película. Acho difícil que tenha sido filmado em película. Acho que ele é realmente digital, não tem essa informação. Mas parece muito um filme super anos 90, com esse tipo
de jornada muito característica que ficou muito famosa para a geração do próprio Isaiah, que está dirigindo esse filme. Mas para além disso, não tem realmente muita história. É essa conexão entre a Yuri e a conexão entre o pequeno Oti, que realmente é muito fofinho, muito bonitinho. A relação que ambos constroem é realmente muito instigante, muito charmosa, mas para além disso, a gente não tem grandes subtextos, grandes revelações. Talvez houvesse uma possibilidade, já que a pequena Yuri é criada com a ausência da mãe, né? Ela não conhece a mãe, que é interpretada pela Emily Watson. E lá pelas tantas, ela de fato conhece, consegue encontrar ela, foge do pai e encontra a mãe dela. Talvez esse fosse um dos pontos mais climáticos do filme. E de fato, ele acaba não se confirmando. E no final, quando ela precisa entregar o pequeno Oti para a família dela, há até uma certa conexão bonita, né, entre o selvagem e o suposto civilizado, mas isso não acontece talvez da maneira como a gente esperasse mais. Eu escrevi sobre esse filme lá no Papo de Cinema, tá aqui a crítica embaixo na descrição do vídeo, e eu tenho certeza que com esse texto e com esse vídeo vocês vão discordar e também vão concordar talvez com algumas coisas, mas mais importante, vão construir a opinião de vocês para Lenda de Oti, que é o filme que a gente falou na crítica em vídeo de hoje aqui no canal do Papo de Cinema. Gostou? Não gostou? Deixa aqui os comentários, esse espaço é para vocês, que depois a gente vai acabar lendo lá no Comentando os Comentários no podcast Papo de Cinema, tá certo? Fiquem ligados aqui no canal, em breve tá chegando um novo conteúdo. Beijo!